Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Vamos ao Ponto. E hoje nós vamos ao ponto que mais interessa aos trabalhadores rodoviário urbano, de passageiro, que é a nossa negociação coletiva, e que a gente tem algumas polêmicas, já falei aqui em outros programas, mas hoje o doutor Vinícius, que é nosso advogado, está nos assessorando, vai participar com a gente desse programa hoje aqui, doutor Vinícius. Uma das questões que a gente já sabe, já falamos aqui sobre esse tema, que é a questão do intervalo refeição, daquela hora que está sendo acrescida lá no valor e sendo remunerada no valor de hora normal, e que a gente tem aí uma demanda no Ministério Público e teve uma audiência bem recente, né? Acho que ontem teve uma audiência no Ministério Público que parece que está suspenso o processo, porque isso interfere diretamente na reunião que nós já teremos. Só para vocês entenderem aqui, Vinícius, a gente já tem, só falta confirmar se é quarta ou quinta-feira, a primeira rodada de negociação com o Rio Ônibus para tratar da pauta como um todo. Só que essa questão do intervalo-refeição já está judicializado e teve essa audiência lá. E qual informe que o senhor tem que dar para o nosso trabalhador que está acompanhando de pertinho essa questão da hora de refeição, que é essa cláusula, acho que depois do salário é a que mais mexe com a nossa categoria. Como é que foi essa audiência lá no Ministério Público? Então, presidente, a gente teve uma audiência antes no Ministério Público, onde está tratando sobre a questão da regulação do fracionamento do intervalo intrajornada, do intervalo para refeição. O Ministério Público ele tem uma ação civil pública contra o Sindicato dos Trabalhadores e contra o Sindicato Patronal, alegando que tem que conceder o intervalo de 1 hora, e a gente está buscando lá uma alternativa que atenda aos interesses dos trabalhadores, que, como já foi dito aqui, não é parar 1 hora, e que atenda também à necessidade de se ter um descanso dos trabalhadores. A proposta que o sindicato apresentou, e aí apresentou inclusive na pauta de reivindicações, que foi aprovada pela categoria em assembleia, foi da indenização com adicional de 50% pelos 30 minutos reduzidos, e que os outros 30 minutos sejam concedidos como intervalo para descanso dos trabalhadores. Ontem o Sindicato Patronal ele não trouxe nenhuma proposta de redação alternativa, disse que os empresários estarão se reunindo ainda agora, nessa primeira quinzena de maio, para poder discutir a pauta de reivindicação dos trabalhadores e apresentarem uma contraproposta. Em razão disso, foi sugerido lá e acordado entre o Sindicato Patronal, o Sindicato Profissional e o Ministério Público um pedido de suspensão de 60 dias da ação civil pública. Já tinha inclusive sido encaminhado para sentença, mas foi solicitado, vai ser solicitado a suspensão, o sobrestamento desse processo, para que haja a possibilidade de se realizar, de se discutir uma cláusula em consenso com o Ministério Público para regular essa matéria. Então, Vinícius, só para o nosso rodoviário entender melhor, nós temos uma pauta que foi encaminhada no Rio para o setor patronal com mais de 40 itens, mas esse item específico, como há esse inquérito civil público proposto pelo Ministério Público contra a não concessão de 1 hora de intervalo, então, na verdade, então, o que a gente tem dentro da pauta, uma cláusula que está, entre aspas, judicializada, que a gente tem que levar o que for consensuado entre as partes e aprovado pela categoria para ser respaldado pelo Ministério Público. Esse foi o prazo que foi dado, nesse sentido. Então, na verdade, só aqui para vocês entenderem melhor, o sindicato está propondo 2 alterações na cláusula que está vigente hoje. A primeira é que a remuneração que vocês têm hoje é de valor de hora normal, ou seja, a jornada que com a parada de 30 minutos para ter 7 horas e 30, os 30 minutos, ao invés de ser pago como hora extra, está sendo pago no valor de hora normal. Então, o que a gente quer? Hora extra. Segundo, também tem uma alteração com relação à forma de cumprir os 30 minutos, né? Nós estamos sugerindo lá apenas 3 alternativas. Ou para as empresas que puderem para os 30 minutos de uma vez, a que não der para parar os 30 minutos de uma vez, para 2 tempos de 15 minutos, e, na pior das hipóteses, tem que parar 3 intervalos de 10 minutos para atender aí a essa reivindicação do Ministério Público e também para que o trabalhador possa realmente descansar durante esse período da jornada. Evidente, doutor Vinícius, que é complicado a gente fazer uma negociação
em que tem um Ministério Público ali querendo uma coisa que não atende aos interesses das partes, né? Porque parar 1 hora sem ticket de alimentação, sem ter lugar para parar, para comer, a gente já sabe que 90% ou até muito mais da categoria não quer. Então o trabalhador quer trabalhar, cumprir a jornada dele e ir para casa. E se fizer hora extra, receber como extra. Nada de ficar parado sem receber nada. Eu acho que deu para ficar claro. Queria agradecer a sua participação aqui. Se eu tiver que acrescentar mais alguma coisa, tá liberado aí para o senhor acrescentar. É só o ideal, presidente, com relação a essa cláusula, é que seja construído aí em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, porque embora o Supremo tenha decidido que o negociado prevalece sobre o legislado, quando é matéria que atinge a saúde do trabalhador, isso não pode ser negociado, algo que vai prejudicar a saúde. Então é importante que se demonstre, e aí ter o aval do Ministério Público é importante, para que amanhã não se tenha nulidade de cláusula de convenção coletiva. Então é importante a gente demonstrar isso, mostrar para o Ministério Público do Trabalho que a realidade da categoria é diferente daquela letra fria da lei e que é possível, sim, garantir uma contraprestação para o trabalhador sem que isso afete a saúde e a segurança dele. Obrigado, doutor Vinícius. Você que ainda não se inscreveu aqui, se inscreva aqui no canal, dê o seu like aqui, acompanhe, porque aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo nas negociações, não só do transporte urbano, como dos outros setores que nós representamos. Muito obrigado a você que nos acompanha. Até o próximo programa.